Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bênção, amém? Que bom que as irmãs chegaram. Eu estava falando hoje de manhã sobre a força das irmãs, é impressionante. Quando tem algum evento envolvendo as irmãs, o culto domingo de manhã, eu estava até pensando se deve ser mantido, de repente não merece nem ser cancelado, de repente, né? Porque é só as irmãs estarem ausentes, meu Deus do céu, o povo desaparece, né? Eu fiquei quase sozinho aqui hoje de manhã, mas glória a Deus pelos vencedores que vieram. Inclusive tinha poucas irmãs, né? Eram alguns irmãos, porque estava todo mundo lá envolvido no encontro, amém? Mas vamos para a palavra do Senhor. Eu quero continuar compartilhando com os irmãos sobre a palavra de domingo passado, os aspectos prioritários do amor de Deus, e isso tem uma importância tão grande que eu tenho ido bem devagar com os irmãos nesse ponto, porque isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos compartilhando nesse semestre, que nós somos designados para estarmos com o Senhor, e para que você entenda, né, essa separação, para você estar com Ele, para estarmos juntos, na verdade, né, porque aqui não é no sentido individual, é no sentido coletivo, para estarmos com Ele, você precisa compreender o amor de Deus. Só que existem muitos aspectos do amor de Deus, e eu estou compartilhando com os irmãos aquilo que eu estou chamando os aspectos prioritários do amor de Deus. Amém? Mas vamos primeiro para Apocalipse capítulo 1, verso 1. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Vamos ler até o verso 6. Está escrito: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Eu não sei se você trouxe uma Bíblia impressa junto com você. Espero que você traga todos os domingos. Amém. Mas se você não trouxe, erga apenas a sua mão para o alto. Se você trouxe a sua Bíblia, erga a sua Bíblia. Amém. Para você se lembrar da palavra de Deus. E repita logo após mim. Diga assim: eu tenho uma Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Por isso, nessa noite, o meu coração está aberto para receber esta palavra, que tem o poder de me transformar, de me restaurar, de me preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Por isso, eu recebo hoje, nesta noite, uma nova medida do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu comecei aqui em Apocalipse por causa do verso 6. Só que eu queria mostrar a importância do que está sendo colocado aqui no verso 6 de Apocalipse capítulo 1. Voltando ao início, volta aí ao primeiro verso, por favor. Apocalipse 1, verso 1. Porque esse livro, o livro de Apocalipse, é um livro extremamente importante, você sabe disso. E esse livro, ao contrário do que muita gente divulga, né, e muita gente pensa, inclusive no meio cristão evangélico, né, eu me lembro uma vez que eu vi algo que eu fiquei assim, eu fiquei abismado, né, para não dizer alguma outra coisa um pouco mais clara, para você nem entender o que eu senti na hora. Mas um dos pregadores que mais passa tempo na televisão pregando a palavra de Deus, tinha uma parte lá do programa dele que ele respondia perguntas. As pessoas faziam pergunta, mandavam pergunta, ele respondia lá na frente de todo mundo. Aí alguém, um irmão da igreja, mandou uma pergunta para ele sobre Apocalipse.
E aí a resposta desse pregador foi o seguinte, falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei muita coisa sobre Apocalipse, não. Eu falei, gente, só dele começar falando assim, eu não acredito que ele está fazendo isso. O sujeito é um pregador da palavra de Deus, tem tanto tempo na televisão, é pastor. Pastor não pode falar essas coisas, ele tem que, no mínimo, disfarçar, entendeu? Você não sabe muito, ele dá um arrudeio, disfarça, né? Fala alguma coisa, mas ele falou, eu não sei muito sobre isso, não. E aí ainda foi dar um conselho. Falou, olha, você fica querendo saber essas coisas de Apocalipse? Eu, por mim, eu nem sei porque esse livro está na Bíblia. Então, a gente não precisa saber dessas coisas, não. Apocalipse é muito mistério. Aí, próxima pergunta, ignorou. Eu olhei, oxi, é o que, rapaz? Ele não vai responder, não. Não respondeu, não. Foi desse jeito. Irmãos, isso não me disseram, eu vi. Né? Eu acredito que foi Deus que causou isso. Que eu nem assisto esse pregador. Foi uma vez passando na televisão, nem sei onde é que eu estava. Aí, quando eu vi que ele respondeu algo de Apocalipse, eu falei, rapaz, deixa eu ver o que esse homem famoso fala de Apocalipse. Não fala nada. É isso que ele fala, nada de Apocalipse. Só que, veja como que a Bíblia começa, falando sobre Apocalipse. Veja só, olha ali o topo, a primeira linha ali do verso 1, na projeção na tela que você está vendo aqui. Revelação de Jesus Cristo. Então, o que é o livro de Apocalipse, meus irmãos? É revelação de Jesus Cristo. Não é sem motivo que, em inglês, né, o livro... a palavra Apocalipse, né, eles não usaram a palavra grega, né, porque Apocalipse é uma palavra de origem grega. Não sei exatamente por que em português resolveram fazer assim. Mas em inglês, quando você lê uma Bíblia em inglês, o título do livro não é Apocalipsis, né, talvez, né, dando em inglês nessa palavra grega, seria alguma coisa do tipo assim, com um plural no final. Mas em inglês, o nome do livro é Revelation, né, tipo assim, porque significa revelação. É revelação. Então não é mistério, é revelação. Entendeu isso? Então o livro de Apocalipse, ele foi escrito com esse propósito. Revelar o Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito aqui. Revelação de Jesus Cristo. Então o livro da revelação. Então como que um pregador, meu Deus do céu, não vai falar nada sobre Apocalipse? E como que você vai fugir de Apocalipse? Né? Inclusive a minha esposa, a pastora Ludmila, acho que ela não terminou ainda, ou terminou, hein? Cadê os seminaristas, né? A matéria de Apocalipse? Terminou ainda não? Mas já chegou na grande tribulação ou vocês estão nela ainda? Entendeu aí o trocadilho ou não? A brincadeira? Isso é coisa que só aluno de Apocalipse entende. Mas olha para cá. Eu acho que eles ainda estão na grande tribulação. Mas olha para cá. Nós temos um seminário, né, que acontece na segunda e sexta-feira, né, que é um seminário pastoral, vamos assim dizer. E a Ludmila tem dado aula de Apocalipse. E ela está tão empolgada, né? E ela está tão apocalíptica, né, que eu até falei com ela. Por que você não cria aqui na igreja, de repente, um curso de Apocalipse, né? Apocalipse sem mistério, aleluia, né? Então, com vocês, pastora Ludmila, aleluia. E ela, eu vou ensinar, eu te ajudo, né? Mas como você está estudando, acho que você está quase sabendo mais do que eu já, brinquei com ela. Mas ela está estudando muito mesmo Apocalipse. Então veja, Apocalipse, esse livro da revelação de Jesus Cristo. Então se você quer conhecer o Senhor Jesus Cristo em glória, você precisa conhecer Apocalipse. E além disso, prioritariamente, Apocalipse revela Jesus Cristo. Mas apenas em segundo lugar que Apocalipse tem esse caráter profético a respeito do tempo do fim. Amém? Mas a prioridade é revelar Jesus, Jesus em glória. Quantos aqui querem conhecer mais o Senhor Jesus? Então você precisa de Apocalipse. Amém? E aí o texto continua, vamos lá, no verso 1 ainda. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, amém? Essa é a revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quantos aqui são servos do Senhor? Agora vem o propósito secundário do livro. Olha lá. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, devem acontecer. Isso aqui foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. E nós estamos em 2025 depois de Cristo. Então, entre 60 e 2025, passou pouco tempo ou muito tempo? O que você acha? Pouco ou muito? Muito, para nós é muito tempo, não é não? É muito tempo. Então, se naquela época era em breve vai acontecer, o que você acha? Você acha que está mais em breve ainda hoje do que naquela época? Sim ou não? Sim. Pastor, então eu preciso saber o que em breve vai acontecer. Apocalipse, amém? Mas vamos voltar para cá. Então, para mostrar, Deus quer mostrar, Ele não quer esconder, Ele quer revelar, é revelação, amém? Esse significa a palavra Apocalipse, é revelação. Mostrar aos seus servos as coisas que em breve vai acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Vamos lá, continua, verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Pode continuar. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Amém? É bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz,
felicíssimo, muito feliz, favorecido, agraciado, abençoado. Isso que é bem-aventurado. Amém? Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, né? Ele está falando do segredo da vida feliz, bem-sucedida, sabe? Cheia de favor, de graça, de bênção da parte do Senhor. Então, aqui tem uma promessa. Bem-aventurados aqueles que leem, entendeu? Só de você ler, já tem bênção, amém? Você já é bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, amém? Estão escutando, né? Dando ouvidos, amém? Prestando atenção, tomando nota, levando a sério, entende? Ele está dando ouvidos, não é apenas escutar, né? Ele está dando ouvidos, está dando atenção a isso. Aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê, meus irmãos? Próximo. Próximo. O tempo já estava próximo no ano 60. Será que o tempo está próximo no ano 2025? Muito mais próximo. Muito mais próximo. Não tenha dúvida. Em algum momento, não sei se eu vou conseguir nesse semestre, talvez, né? Eu quero compartilhar uma outra palavra do pastor Luísio, né? Onde ele fala sobre algumas questões muito proféticas, né? Existe uma expectativa, inclusive, sobre um ano muito específico, que é o ano de 2030. E existe uma agenda, sabe, dos governantes mundiais, vinculada à ONU, sobre alguns propósitos para acontecer até 2030, ou no mínimo a partir de 2030, que é a Agenda 2030. Depois você pode pesquisar isso na internet. E você pode ter certeza que é um monte de coisa contra a palavra de Deus, no final das contas. E por que existe uma expectativa profética sobre esse ano? É porque é o seguinte: um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Então, existe uma expectativa a respeito do último dia profético, né? Que diante de Deus é contado a partir de milênios. E aí a grande questão é a seguinte: que muitos homens de Deus estudiosos das profecias não têm tanta certeza. Eles ficam sempre na dúvida se devem contar os anos, ou seja, cada milênio como sendo um dia profético diante de Deus, após a morte de Cristo ou a partir do nascimento de Cristo. Então, se for após, significa que a partir de 2030, que aí realmente vai dar aí 2000 anos, né, depois de Cristo, depois da morte de Cristo. Então, a partir de 2030, que seria inaugurado um novo tempo profético, que seria o tempo profético do último dia de 1000 anos na presença de Deus. E aí realmente muita coisa pode acontecer. Não sei se você conseguiu acompanhar o raciocínio, né? Porque é como se houvessem 4000 anos antes de Cristo, 4 dias. 2000 anos depois de Cristo, 6 dias. E o número 7 é a ação completa de Deus na terra. É como se Deus tivesse determinado o seguinte: o propósito dele vai se cumprir em 7 milênios, 7 dias. E aí, quando inaugurar o 7º milênio, aí de fato, muitas questões proféticas serão abertas de uma hora para outra. Então, enfim, eu quero compartilhar uma outra coisa, mas eu estou gostando de falar de Apocalipse, né? Mas vamos voltar para cá. Vamos seguir aqui. Bem, próximo, vai lá, verso 4, vamos lá. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então veja, nos últimos dias, a revelação de Jesus Cristo está vinculada à igreja. Você está entendendo? Então, uma vez que começou aqui a carta, essa aqui é a introdução do livro de Apocalipse, amém? E a introdução termina no verso 6, que é até onde nós lemos. Eu vou te explicar o porquê. Até porque tem uma palavra amém lá, né, com exclamação. Esse é o motivo da conclusão da introdução do livro de Apocalipse. E aí, quando o Senhor está querendo revelar Jesus Cristo, quando o Senhor está querendo mostrar as coisas dos últimos dias, Deus também revela a sua igreja. Por isso que tem tanto ataque contra a igreja, resistência à igreja, oposição à igreja. Por quê? Porque as coisas do fim são reveladas para a igreja. A revelação de Jesus Cristo é sustentada pela igreja. Não tem revelação de Jesus na terra sem igreja. Por isso que o diabo é contra a igreja. Por isso que esse mundo resiste à igreja. Por isso que existem tantas oposições para querer tirar você da igreja, enfraquecer você na igreja, fazer você se escandalizar, se decepcionar com a igreja, querer abandonar a igreja. Por quê? Está tudo vinculado à igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. Você está entendendo? Cristo continua na terra por meio da igreja, por meio do seu corpo. Tá bom?
Então, por isso que está escrito, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, né? Deus tem um só espírito, aqui está falando de 7, porque essa ação completa, é como se a Bíblia estivesse dizendo o seguinte, a plenitude do espírito está para ser manifestada, essa plenitude que está diante do trono, por isso que fala 7 espíritos, embora seja um só. Amém? Então é como se fosse o poder do Espírito, né, sendo multiplicado 7 vezes, que seria a plenitude da sua glória. Amém? E aí no verso 5, vamos continuar. Estou falando muito de Apocalipse mesmo, né? E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Diga aleluia. Amém? Você foi liberto do pecado, não pelo seu esforço, mas pelo sangue. Não pela sua obra, mas pela obra da cruz. Amém? E aí, por último, agora chega a conclusão, que eu queria falar só do verso 6. Mas vamos lá no verso 6. E nos constituiu reino. Amém? Uma vez que o Senhor Jesus Cristo comprou você, salvou você, libertou você, Ele tinha um propósito. Deus estabeleceu um reino aqui na terra. E o reino de Deus na terra é a própria igreja. É a manifestação da igreja. Esse é o lugar do reino de Deus. Entende isso? Deus tem um reino. Ele nos constituiu. Ele estabeleceu a mim e a você como os representantes desse reino. Amém? Como aqueles que sustentam o testemunho desse reino. Só que existe um aspecto prático desse reino. Você não é apenas um súdito desse reino. Veja o que a Bíblia diz logo a seguir. Né? E nos constituiu reino e o que mais? Sacerdotes. Olha para cá, meu irmão, minha irmã. Você, querendo ou não, você é um sacerdote. Eu sei que tem gente que não gosta disso. Né? Muitos irmãos querem fugir, né? De ter que servir, de ter que se envolver, de ter que liderar, de ter que ser instrumento de Deus para abençoar alguém, né, para poder trazer alguém para o evangelho. Não, eu não quero ser sacerdote não, pastor, me deixa só aqui no banco, aqui na poltrona e tudo, eu quero só ocupar uma cadeira, só para ter mais gente aqui no culto, né? Para o senhor não serve, não, para mim serve, mas só que a questão é que para Deus, você é sacerdote, você está entendendo? Você é um sacerdote, você é um sacerdote, você é. Talvez você não esteja vivendo como um sacerdote, mas esta é a sua posição. Deus é que construiu você assim, amém? Não foi você que se ofereceu. Deus não fez uma pergunta. Atenção, quem quer ser sacerdote aqui? Quem quer ser um ministro de Deus? Quem quer ser um embaixador de Cristo? De repente, eu quero ser. Não foi assim que aconteceu. Ele te comprou e definiu. Você é um sacerdote meu. Você é um ministro meu. Você é um embaixador meu. Aonde você está, você é ministro da parte do Senhor. Você é sacerdote, você é sacerdotisa, né? Falando aí especificamente para as irmãs. Então, mas só que nós somos sacerdotes para quem? Para nós mesmos? Para aquilo que nós pensamos que é o melhor? Ou somos sacerdotes para Deus? Para quem? Para nós ou para Deus? O que está escrito aí? Para Deus. Para o seu Deus e Pai. Então não basta você entender que você é um sacerdote, mas você tem que entender que você, além de ser um sacerdote, você é um sacerdote que foi chamado para satisfazer o que o seu Deus e Pai quer realizar através de você. Amém? Você é um sacerdote no modelo que Deus estabeleceu. Não é segundo a sua própria opinião, ou segundo a minha opinião, ou segundo a opinião de qualquer homem dessa terra. Não. É segundo o coração do Pai. E veja, meus irmãos, ao explicar isso, eu estou te dando a razão por que nós somos uma igreja em células. Isso não é um mero modismo, não foi uma ideia do pastor Luiz há 25 anos atrás, embora quando começou a videira lá em Goiás, há 25 anos atrás, não era tão comum o trabalho de igreja em células, eram poucas igrejas assim no Brasil, hoje e agora é comum. Mas por que nós somos uma igreja em células? Porque você precisa de um espaço para exercer o seu sacerdócio também, um lugar onde você pode falar, um lugar onde você também pode ministrar, um lugar onde você pode servir, onde você pode cuidar de pessoas, isso através de um grupo pequeno, e cada um fazendo parte de um grupo como esse, você tem o seu espaço para ser um sacerdote também. Porque se o espaço fosse somente esse aqui, onde tem o pastor, só o pastor que é o sacerdote, porque só ele que está compartilhando, só ele que está ensinando, só ele que está orando, só ele que está explicando, só ele que está ensinando. Veja, não é a vontade de Deus assim, não é. Todo crente é um sacerdote. Por isso, lá no seu trabalho, onde você mora, na sua família,
Quando você parar para pensar o seguinte, fala, gente, seria tão bom se tivesse um sacerdote aqui, um ministro de Deus, alguém para falar algo da parte de Deus. Deixa eu te dar uma dica. Na hora que você vê que está faltando um sacerdote, aonde você está presente, vai no banheiro, olha no espelho e lá vai ter um sacerdote. Você está entendendo? O sacerdote vai estar lá. Aí você vai chegar na frente do espelho e vai olhar, eita, achei um. Olha ele aí, entendeu? Você é o sacerdote. Você é o ministro de Deus. É você. Amém? Entende isso? Mas aí, só para você entender que é a conclusão da introdução de Apocalipse. Constitui o reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Amém? Então o verso 6 é a introdução geral de todos os 26 capítulos de Apocalipse, do verso 1 até o verso 6. Por isso que termina com esse amém. Então, a partir do verso 7 que realmente começa o desenrolar do Apocalipse. Então, tudo isso que aconteceu aqui até agora é essa introdução. E a conclusão da introdução, daquilo que revela Jesus Cristo, é Deus dizendo para você, você é um sacerdote. Quantos aqui creem que são sacerdotes? Amém? Você é. Você é. Amém? Por isso que eu estava falando para você batizar alguém. Porque você é um sacerdote também. Porque na cabeça de muita gente fala, não, quem batiza as pessoas é o pastor e tudo e tal. Não, não, é o sacerdote. Se você for sacerdote, você batiza. Eu não sei se você sabe, talvez até você veio de alguma comunidade diferente, de alguma igreja diferente, de algum grupo de irmãos diferente da gente. Mas igual, por exemplo, já aconteceu de pessoas ficarem escandalizadas conosco porque descobriram que nós fazíamos ceia na célula, sem a presença de um pastor ordenado ao santo ministério da palavra. Sério. Teve gente que ficou horrorizada, falou, gente, que absurdo. Vocês fazem ceia num grupo pequeno, na ausência de um pastor, na ausência de um sacerdote, né? Na ausência de um ministro e tudo. Então o irmão comum da igreja pode ministrar a ceia do Senhor? Pode. Por quê? Porque os irmãos comuns são todos sacerdotes. Amém? Por que você é sacerdote? Porque Deus constituiu você. Não foi homem. Ele constituiu você reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Diga amém, por favor. Amém. Deus que estabeleceu isso. Uma vez que você entendeu que é sacerdote, vamos voltar a 2 textos. Voltar não, eu quero ler outros 2 textos relacionados ao primeiro que eu li domingo passado. Lá em Números, capítulo 18, verso 11. Só que, deixa eu ver, quem que está ali É o Miguel, ótimo. Coloca na versão revista e corrigida, por favor, Miguel. Versão revista e corrigida, porque nessa versão fica mais claro o que você precisa ver. E aí depois nós vamos para Levítico 10 para ver também nessa outra versão. Olha só, Números capítulo 18, verso 11. Esse trecho aqui, na verdade, é uma instrução da parte do Senhor no Antigo Testamento, não no Novo, amém? No Antigo Testamento, a respeito dos sacerdotes. Olha o que está escrito. Então, já que você é sacerdote hoje, amém? Veja, deixa eu tentar esclarecer um pouco ainda mais. Quando a Bíblia, presta atenção no que eu vou dizer, quando a Bíblia não muda uma palavra que é usada no Antigo Testamento, ou seja, quando a Bíblia usa uma palavra que já foi usada no Antigo Testamento e ela é usada no Novo Testamento, o que Deus está querendo nos ensinar é o seguinte, olha, essa palavra que eu usei no Antigo Testamento, para você aprender a usar ela no Novo, você pode olhar no Antigo Testamento também. Você está me entendendo, amém? Então, se você é sacerdote da nova aliança da graça de Deus, para você aprender a ser um sacerdote, segundo a vontade de Deus, você precisa de olhar também para a vida dos sacerdotes da antiga aliança. Embora nós estamos agora numa aliança superior, porque a obra já foi consumada. Você não tem que fazer mais nenhum sacrifício de animais. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado de uma vez por todas, amém? Só que tem alguns aspectos da vida do sacerdote no Antigo Testamento que são mantidos na vida dos sacerdotes do Novo Testamento. Quantos são sacerdotes do Novo Testamento? Ótimo. Então vamos lá. Aí aqui vai falar da comida. O que os sacerdotes deveriam comer? Números 18, 11. Também isso será teu. A oferta alçada dos seus dons, né? A oferta alçada dos seus dons,
com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Ou seja, Deus deu um tipo de comida relacionada a um tipo de sacrifício, e esse tipo de comida tinha que ser dado para sempre para todo sacerdote. E se é para sempre, e nós somos sacerdotes hoje, então a comida é para mim e para você. Os irmãos acompanham, amém? É para mim e para você. Nós somos sacerdotes, você é um sacerdote. Então essa comida é sua. Então aqui o texto está dizendo sobre a oferta alçada, porque era uma oferta, era a oferta pacífica, que ela tinha que ser entregue com esse movimento. Era a oferta alçada e era a oferta movida. A oferta alçada era a coxa do cordeiro e a oferta movida era o peito do cordeiro. Amém? E que símbolo que nós temos quando nós representamos aqui a oferta alçada e a oferta movida? Qual o símbolo que nós temos? A cruz. O que a Bíblia está querendo dizer para nós então? Que aquilo que Jesus fez lá na cruz é a comida que o sacerdote tem que comer hoje. Amém? E quem estava lá na cruz? O Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo. Ele é o seu alimento. Ele é a verdadeira comida. Por isso que Jesus ele falou, o meu corpo é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Ou seja, o alimento completo é o corpo e o sangue. Amém? É o pão e o cálice. É a lembrança do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que a gente tem que repetir continuamente a ceia do Senhor, para lembrar disso, porque é isso que nos alimenta. Amém? E aí depois continua, né? As tenho dado o estatuto perpétuo. Vamos lá para o verso 12 agora. Pronto. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do moço e do grão, suas primícias que der ao Senhor, as tenho dado a ti. O Senhor tem o melhor para você. Alguém diga amém. Agora lá em Levítico, capítulo 10, verso 14, ainda na versão revista e corrigida, Levítico 10, 14... Aqui fala ainda mais claramente. Também o peito da oferta do movimento. Amém? O peito da oferta do movimento. Então está bem claro. Porque essa parte, o peito do cordeiro, quando era trazido ao sacerdote, nessa oferta, a oferta pacífica, o ofertante, sabe, juntamente com o sacerdote, havia essa parte do ritual. Tinha que fazer esse movimento. A oferta movida era o peito. E o que representa o peito? Representa o amor, é o coração do Senhor. É o peito do Cordeiro. O Cordeiro de Deus tem um coração de amor por você, amém? Essa é a principal comida da sua vida. O que você precisa mais ouvir, mais receber, mais meditar, é a respeito do amor de Deus por você. Essa é a primeira comida, amém? É o peito do Cordeiro, o coração do Cordeiro, o amor do Cordeiro por você. É isso que você tem que comer, amém? Que essa parte é a oferta movida. Mas daí tinha uma segunda parte. E a espádua da oferta, a espádua é a coxa, né, se você for ver em outra versão, era a coxa do cordeiro. A espádua da oferta alçada. Lembra de alça, né? O que você puxa para cima, é a oferta alçada. Aí o movimento era outro. E a coxa representa o quê? Força, poder. Amém? É como acontece em qualquer tipo de animal, né? Até em nós mesmos, né? Nos seres humanos, né? Esse conjunto aqui de músculo, de osso, né? Da sua coxa, maior osso, maior conjunto de músculos, é a parte forte. Então a coxa do cordeiro é o segundo alimento que você precisa, que é o quê? O poder de Deus. Por isso você precisa de orar em línguas, né? Como as crianças estavam falando aqui. O testemunho delas foi tudo isso. Tudo comer a coxa do cordeiro, lá no encontro. Tudo receberam, comeram da oferta, né, alçada. E com certeza também receberam da oferta movida. Amém? Então eles estavam testemunhando da coxa aqui, do poder. Eu orei em línguas. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Por isso você tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? E quem é cheio do Espírito Santo fala, né? Paulo disse na carta aos Efésios: enchei-vos do Espírito falando. Por isso que eu fico puxando a sua língua o tempo inteiro aqui. Fala amém. Você crê nisso e tal, para quê? Para te encher. Porque você precisa comer da coxa. Não pode só o peito. Aleluia. Tem mais gente comendo na coxa. Teve um aleluia ali. Será que mais gente vai comer ou não? Não vai? Amém? Você é cheio falando. Amém? É sério, você é cheio falando. Você tem que falar. Amém? Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa a respeito daquilo que o Senhor faz por você. Amém? A fé fala. É o que Paulo disse. Crie, por isso falei. Se você não fala, a fé não é ativada. Você não é cheio. Não está comendo da coxa, do poder. Amém?
Então, aí a promessa: comereis em lugar limpo, tu e teus filhos contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, os sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Essa é a sua porção. O amor de Deus, que é a oferta movida, o peito do cordeiro, e o poder de Deus, que é a oferta alçada, a coxa do cordeiro. Essa é a comida de todo sacerdote. Isso que você tem que comer: amor de Deus, poder de Deus. Alguém vai dizer amém? E uma vez que você entendeu isso, que nós somos sacerdotes, que nós temos esse alimento, o alimento prioritário que vem primeiro é o amor, como eu disse aqui agora há pouco. Até porque essa é a experiência da fé. Primeiro a pessoa crê que é amada por Cristo Jesus, e aí ela é salva, e depois que ela é salva, ela é batizada no Espírito Santo, é cheia do poder. Entendeu isso? Essa é a ordem, não é assim? Então o que vem primeiro? O que se come primeiro? O peito ou a coxa? O amor ou o poder? O peito ou a coxa? O peito. Amém? E essa continua sendo a principal comida da sua vida. Essa é a verdade mais importante. Amém? Mas a segunda mais importante é a coxa. É o poder. Você precisa ser cheio do Senhor. Olha, se você não ora em línguas, você precisa orar em línguas. Você está entendendo? Isso é uma necessidade da sua vida. Não é questão de estar liderando célula ou não, é como as crianças que falaram aqui. Eu orei em línguas, elas entenderam tudo. Falei, aleluia. Às vezes tem irmão que está aqui, tem 10 anos com a gente, até hoje não ora em línguas e acha que está tudo bem. Não está bem, você está comendo só uma parte da comida. E quando você come só uma parte da comida, o que acontece? Você não tem alimentação completa. Você não vai ter a saúde plena, você está entendendo? Você tem que comer toda a parte importante da comida. E no caso da comida para os sacerdotes, que somos todos nós, tem duas partes, tem a primeira e tem a segunda. A primeira, é claro que é prioritária, mas a segunda é importante também. Não é assim que acontece, amém? Aleluia. Então vamos lá. Acredito que os irmãos estão recebendo e acompanhando, amém? E aí, no domingo passado, eu falei para os irmãos que existem 3 aspectos prioritários do amor de Deus. Então, existe a prova do amor de Deus, a perfeição do amor de Deus e a dimensão do amor de Deus. Eu falei para os irmãos primeiro sobre a prova, lá em Romanos capítulo 5, verso 5. Pode colocar aí para mim, por favor. Vou apenas ler com os irmãos, que foi o que eu compartilhei domingo passado. Pode voltar para a versão revista atualizada, por favor, Miguel. Nós vamos ler, acho que até o verso 8, né? Romanos 5, 5 está escrito: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas, verso 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Veja bem. A prova do amor de Deus por você não são as circunstâncias da sua vida, não são os seus sentimentos interiores, ou os pensamentos que de repente atingem a sua mente. Não, 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 não. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, existe uma prova do amor. Qual que é a prova do amor de Deus por você? É que Ele morreu por mim, por você, por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. A prova do amor de Deus por você é a obra da cruz. Você está entendendo? Amém? Então, a prova do amor de Deus por você é algo que aconteceu fora de você. Amém? Então, a prova do amor de Deus por você é algo que aconteceu dentro ou é algo que aconteceu fora? Aconteceu fora. Porque quando Jesus foi colocado na cruz, isso era algo fora de você. Você não estava lá, inclusive. Você nem existia realmente, né? Você sabe, né? Foi cerca de 2000 anos atrás. Então, a prova do amor de Deus é o que Cristo fez fora, lá na cruz. Só que quando você medita nessa prova do amor, quando você se lembra que Ele perdoou você dos seus pecados, quando você se recorda que Ele estava tomando sobre si lá na cruz todas as maldições que eu e você merecíamos, quando você fica cheio disso, medita nisso,
pensa nisso, fala sobre isso, lê e relê sobre isso, fala, gente, Ele me amou, Ele perdoou os meus pecados, Ele me livrou da culpa, da condenação, Ele tomou o meu lugar, Ele sofreu a ira de Deus no meu lugar, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, Ele recebeu o castigo, a punição, a ira que eu merecia receber, e Ele não merecia, mas Ele assumiu o meu lugar lá na cruz do Calvário. Quando você pensa em tudo isso, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer o que Paulo fala lá no verso 5. Coloca aí no verso 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quanto mais você medita, pensa, olha, crê, confessa, fala, compartilha, lê sobre o que Cristo fez na cruz, fora de você, cada vez mais o Espírito Santo vai derramar o amor dentro de você. Amém? Então, quando você não estiver se sentindo amado, você fala, pastor, eu até acredito que Deus me ama, mas parece que eu não sinto nada. O que eu faço? Você vai ficar olhando para dentro ou você vai ficar olhando para fora? Você vai ficar olhando para a prova ou você vai ficar apenas olhando para o sentimento? Para onde você tem que olhar para ter segurança? Para a prova. A prova é a cruz. Amém? Por isso que Jesus falou, para nós comermos o pão, tomarmos o cálice, você tem que olhar para a cruz. Você tem que olhar para a obra consumada. Você tem que olhar para o sacrifício perfeito. Quanto mais você olha, por consequência, depois, você vai sentir o derramar no seu coração. Aí aquela sensação de amor, aquela convicção de você amado, começa a encher você. Mas esse é o caminho. Primeiro você olha para a prova, Ele na cruz, e aí depois que o Espírito Santo começa a fluir dentro de você. Amém? Só que aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 5, é como se ele estivesse mostrando de maneira invertida. Primeiro ele mostra o benefício, que é perceber o Espírito no seu interior. Só que aí, lá no verso 8, ele explica como que você tem esse benefício. É a partir da prova. Entende? Então, esse benefício, que é o amor de Deus derramado no seu espírito, no seu coração, é só uma consequência. É a consequência do quê? É a consequência da prova do amor dele por você. Amém? Por isso, quando você não estiver se sentindo amado, medite na cruz. Lembre-se dele morrendo por você, perdoando seus pecados, vendo todas as suas falhas e mesmo assim escolhendo você para sempre. Amém? Mas eu vou parar por aqui porque eu preciso de falar sobre um segundo aspecto prioritário do amor de Deus, que é a perfeição do amor de Deus. Então agora nós vamos lá para 1 João capítulo 4, verso 17. Coloca aí para mim, por favor. 1 João 4, 17. Está escrito. E aqui nós temos João falando, né? João, aquele que Deus usou para escrever Apocalipse, né? Assim como Paulo é conhecido mais como apóstolo da graça, João é conhecido mais como apóstolo do amor. Né? Deus usou João para trazer esse versículo, que é o mais conhecido da palavra de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Então, a definição do Novo Testamento a respeito de amor é sempre colocada, sabe, nas cartas de João, especialmente. Embora Paulo tenha falado sobre amor, mas João falou muito mais, amém? De maneira mais categórica, do que é esse amor. Então vamos lá, verso 17, nós vamos ler até o verso 19. Está escrito: nisso em nós aperfeiçoado o amor. Veja, antes de mais nada, o amor de Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te provocar, para te ajudar a pensar. O amor de Deus é perfeito ou imperfeito? O que você acha? O de Deus, não o seu. O seu você sabe, eu sei, todos nós sabemos, amém? Eu conto ou você conta? Você sabe, não sabe? Sabe. O seu é imperfeito, você está sabendo já, né? Se tiver na dúvida, pergunta para o seu cônjuge: o meu amor é imperfeito ou perfeito? Seu cônjuge vai olhar para você: você quer que eu fale mesmo? Então veja, mas o amor de Deus é perfeito ou imperfeito? O de Deus, perfeito. Mas, olha só, João, ele começa dizendo o seguinte, que existe uma forma do amor de Deus ser aperfeiçoado em você. Por que o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado em você? Porque você é imperfeito.
É igual, por exemplo, imagina, vamos supor que essa água seja uma água limpa, assim eu espero, amém? Os irmãos creem junto comigo, amém? Água limpa, ok? Só que vamos supor que eu pego essa água limpa e ponho aqui dentro desse copo. Coloquei aqui um copo mais firme aqui. E tinha um copinho muito sensível aqui, sabe que os irmãos colocaram para mim? Eu trouxe esse copo, estava sobrando lá em casa. Vou trazer um copo forte, né? Porque senão daqui a pouco eu quebro o copo na mão. É que eu fui carregar o copo em encontro, só de eu colocar no carro, plim, quebrou já. Eu falei, mas não dá para usar um copo desse, né? Eu preciso de um copo mais forte, né? Esse aqui é mais forte, né? Aquele copo que estava aqui mais cedo, teve um deles que quebrou no meio do caminho. Na verdade, eu acabei quebrando ele. Foi isso que aconteceu, né? Um deles, né? Mas veja, então a água é limpa. Mas vamos supor que o copo esteja sujo. Então, uma vez que a água limpa entrou dentro do copo sujo, o que aconteceu com a água? A água permaneceu limpa? Sim ou não? Sujou a água. Não é assim? Sujou. Não é verdade? Então veja, o amor de Deus é perfeito. Mas quando o amor de Deus perfeito entra em nós, que somos imperfeitos, aí perdeu um pouco da perfeição, e aí agora ele precisa ser aperfeiçoado. O defeito não é do amor, o defeito é da gente, amém? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Amém? O amor de Deus é perfeito, que é o que João vai falar aqui agora há pouco, tá bom? Ele vai terminar de ler. Então, João está dizendo, existe uma forma do amor de Deus ser aperfeiçoado em você, do amor de Deus se tornar mais forte em você, se tornar mais frutífero em você, mais poderoso em você, mais útil em você, entende? Tem uma nova medida em você. Existe uma forma do amor perfeito de Deus ser aperfeiçoado em você. É o que João está dizendo. Nisso em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Eu vou repetir bastante essa última parte aqui. Mas vamos terminar de ler o versículo. Os versos, aliás, né? Verso 18 agora. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é o de Deus por você, não é o seu por ele, mas é o dele por você. O perfeito amor lança fora o medo, arranca o medo, retira o medo, o pânico, o pavor, o desespero, a insegurança, a ansiedade. E agora? O que vai acontecer? Não tem jeito, não tem saída. Não, não. Se você está refém de tudo isso, é porque o amor precisa ser aperfeiçoado em você. Daqui a pouco a gente vai aprender como é que o amor é aperfeiçoado. Amém? Porque se você vive no medo, é porque o amor perfeito não tem sido aperfeiçoado em você. E tem um caminho simples para isso, na verdade. Então veja, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Tormento. Você conheceu uma pessoa atormentada, perturbada, desesperada. O tempo inteiro está aquele pânico, aquela loucura, aquela coisa que sem rumo, sabe? Descontrolada. Veja, é triste quando se chega a esse ponto. Mas essa não é a vida que Deus tem para mim e para você. Amém? Não é. Não é. E é o amor que vai te livrar disso, tá bom? O amor de Deus, o amor perfeito. Mas se você está tendo essas sensações, sendo tomado por elas, é porque o amor perfeito precisa ser aperfeiçoado em você. Amém? Então, ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está vendo? Não está sendo aperfeiçoado no amor. Seria melhor colocado ainda. Verso 19, vamos lá, último verso desse trecho. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O seu amor por Ele é uma resposta ao amor dEle por você. Não foi você quem escolheu a Ele, mas foi Ele quem escolheu você. Ele viu toda a sua história de pecados, de defeitos, de falhas, de quedas, e mesmo assim Ele quis você. Por isso, voltar ao primeiro amor, que é o que João fala, né, quando ele escreveu a carta do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Éfeso, que é a primeira das 7 igrejas de Apocalipse, no capítulo 2. O primeiro amor é o amor de quem amou primeiro. Então, o que é o primeiro amor? É o amor de Deus por você ou de você em relação a Deus? É o seu amor ou o amor de Deus? É o amor de Deus. Esse é o primeiro amor. Amém? Mas aí você fala, pastor, esse amor de Deus que foi manifestado lá na cruz, ele precisa ser aperfeiçoado. Eu entendi. Porque se eu tenho medo, pânico, tormento, estou desesperado, inseguro, não consigo dormir,
frequentemente, né, eu tenho inseguranças, né, eu acho que agora não tem solução, eu acho que eu estou diante de um problema que não tem um caminho liberado, né, eu vivo inseguro, né, cheio de receios, não tenho convicção, não tenho fé, né, e os ataques vêm, os problemas surgem, e novamente, né, uma série de crises de toda a natureza ao meu redor, e aí vem aquele desespero. Então, eu preciso ser aperfeiçoado no amor. Então, como esse amor é aperfeiçoado? A resposta está no primeiro verso que nós lemos. Volta lá no verso 17, por favor. Veja. João, ele está falando, sabe, de algo que está aqui neste verso. Ele fala, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Aí depois ele vai e diz, pois, segundo ele é, no final, também nós somos neste mundo. Entende? É como se João estivesse falando o seguinte, fala, olha, quer saber como é que o amor de Deus é aperfeiçoado em você? Aí ele vai... abre um parênteses, né? Como se estivesse colocando dentro do parênteses, né? O amor, aliás, para que no dia do juízo mantemos confiança. Só que qual que é a maneira do amor de Deus ser aperfeiçoado em você? A maneira do amor de Deus ser aperfeiçoado na sua vida é crendo que, ouça com atenção, é crendo que, segundo Ele é, você já é neste mundo. A Bíblia não está dizendo que, segundo Jesus é, você será no futuro. Não. A Bíblia não está dizendo que, segundo Ele é, você se tornará no mundo vindouro. Não. O texto é claro. Segundo Ele é, nós já somos agora, hoje, neste mundo. Eu sei que isso parece um absurdo em muitos aspectos. Quando você para pensar e de repente não entendeu tudo aquilo que isso significa. Porque parece bom demais para ser verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje nessa noite. É bom demais para ser verdade e é verdade. Não é mentira, é verdade. É a palavra de Deus. É um texto claro, não há confusão aqui. Não tem palavras difíceis aqui da língua portuguesa. Está escrito de maneira clara. Pois, segundo Ele é, também nós somos esse mundo. Então, João está falando, olha, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo a gente tenha confiança, porque segundo Ele é, também nós já somos esse mundo. Segundo Ele é, nós já somos. Entende? Então, veja, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dos mortos, e agora Ele está assentado à direita do Pai, acima de todo principado e potestade. E Jesus está coroado de glória, de honra, tendo toda autoridade no céu e na terra, acima de todo ser que respira. Acima de tudo e de todos. Ele está nesta posição, glorificado. E o texto bíblico está dizendo que, segundo Ele é, nós já somos nesse mundo. Para você entender, eu vou te fazer algumas perguntas, amém? Para você pensar junto comigo. Então presta atenção que eu quero a sua resposta, amém? Eu não vou estar fingindo que eu estou te perguntando, não. Eu quero ouvir você falando, amém? Enchei-vos do Espírito? Falando. Tem que falar. Criei por isso? Falei. Amém? Oh, Jesus amado. Eu vou falar de novo, tá bom? Porque eu acho que teve gente que não entendeu até agora, não é possível. De manhã eu até que entendo, né? Que tem irmão que chega com a cama nas costas aqui, né? No culto, às vezes. Eu até falei para alguns irmãos hoje, irmão, você está cansado? Vem à noite. Dorme de manhã. Então, para que você vem desse jeito aqui, todo, né? Você está envolvido no culto? Então você tem que falar, amém, glória a Deus, eu creio, aleluia. Pronto, que bom, né? Aí. Isso. Está começando a melhorar. Amém, aê. Aleluia. Obrigado pelos kids aí. Os kids não, né? Os juvenis, né? Na verdade, né? São kids, não. São juvenis. Então veja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira pergunta, vamos lá. Veja bem. Presta atenção na pergunta. Cristo é livre de todo o pecado? O que você acha? Ou será que Jesus está lá na glória em luta com o pecado? Ah, meu Deus, e agora? Como é que eu venço esse pecado? Não. Cristo é livre de todo o pecado, sim ou não? Sim. Então, você também é livre de todo o pecado. Porque tal qual Ele é, você já é nesse mundo. Então, você não tem que ser refém de pecado nenhum. Você não tem que ser escravizado por pecado nenhum. Nada disso, por isso que Paulo disse em Romanos 6,14 também, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim
da graça de Deus em Cristo Jesus. Tal qual Ele é, você já é nesse mundo. Se Cristo Jesus está livre de todo pecado, você nesse mundo também então está livre de todo pecado. Não precisa mais ser escravo de qualquer tipo de pecado. Porque tal qual Ele é, você já é. Outra pergunta ainda. Veja. Será que o Senhor Jesus Cristo, em glória, à direita do Pai, no trono, na sua majestade, está debaixo de alguma culpa, condenação, ira, tem alguma raiva da parte de Deus, o Pai, contra Jesus Cristo, o Filho? O que você acha, sim ou não? Não! Então não tem sobre você, porque tal qual Ele é, você já é nesse mundo. Então não tem mais ira de Deus contra você. Não tem mais juízo de Deus contra você. Não tem mais condenação da parte de Deus contra você. Se tem condenação, é do diabo. Por isso que Paulo falou em Romanos capítulo 8, verso 1. Você deve se lembrar, já falei tantas vezes para os irmãos, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Jesus tomou sobre si toda a culpa e condenação na cruz. E concluiu isso. E por isso que lá na glória, não tem condenação sobre Ele. E se você é, assim como Ele é, e você já é nesse mundo, então sobre você não tem culpa e condenação, juízo, ira, raiva da parte de Deus. Não tem. Isso é conversa do diabo. Entende? Conversa do diabo. Vamos pensar, né? Vamos avaliar ainda outras perguntas. Veja bem. Será que Jesus, o Filho, e que filho, viu? Que filho, né? Imagina, alguém que tem um filho como Jesus. Será que Jesus é amado hoje pelo Pai, lá na glória? Será que Ele é amado? Amado tipo, muito, no máximo, no nível mais elevado? Na verdade, é um nível indescritível, porque o amor de Deus não tem fim, então não tem como você mensurar, entendeu? No nível infinito. Ele é amado assim, o que você acha? Sim ou não? Então, segundo Ele é, você já é nesse mundo. Então a questão é, você é amado? Sim, porque tal qual Ele é, você já é nesse mundo. Essa é a promessa. Se Ele é amado, você é amado também. A posição dele é a posição sua. Você está entendendo? Eu não sei se você se lembra, eu não tenho tempo para mostrar. Meu Deus do céu, está acabando o tempo de novo. Parece que minha vida é assim, sempre vai acabando o tempo antes do que eu estou imaginando. Mas enfim, não tem problema não. Queria chamar a mão para o teclado aqui já, por favor. Me ajuda aqui para eu lembrar que está acabando, que acabou praticamente. Eu não sei se você se lembra da aliança que Deus fez com Abraão. Deixa eu explicar algo para você bem rápido. A nova aliança, na verdade, é um retorno ou restauração da aliança que Deus fez com Abraão. Abraão é o pai da fé. Por isso que Paulo diz na carta aos Gálatas que os da fé são filhos de Abraão. A lei da antiga aliança, ela surgiu 430 anos depois da aliança de Deus com Abraão. Então a nova aliança é mais antiga do que a velha. Como assim, pastor? Buguei agora. Como é que é isso? A nova é mais antiga que a velha? Como é que é isso? Como é que o novo é mais antigo que o velho, né? É porque a nova aliança foi a aliança que Deus fez com Abraão. A Bíblia não esconde os pecados de Abraão, é tudo evidente. Todo mundo vê o que Abraão aprontou. Porque a aliança de Deus com Abraão não era baseada nas obras de Abraão. Era baseado no amor de Deus por Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão. E aí quando Deus foi fazer uma aliança com Abraão, Deus deu instrução para Abraão. Para cortar animais ao meio, em duas partes. E aí, segundo os estudiosos, né? Naquela época, havia um movimento que era feito como se fosse no formato de um 8 deitado, né? E que isso hoje é considerado o símbolo do quê? Do infinito. E aí, na hora que a aliança foi ser feita, a Bíblia diz que Deus fez com que Abraão dormisse. Abraão achou que ia participar, Abraão dormiu. Só que no meio da aliança sendo feita, Abraão acordou. E ele viu dois seres sobrenaturais. Como que um tição tirado do fogo, uma labareda de fogo. Dois seres. E eles estavam caminhando, né, entre esses sacrifícios.
fazendo, o formato de uma aliança infinita, eterna, que nunca terá fim. Mas eram dois seres. Abraão achou que ele seria o terceiro que ia participar, mas Deus fez ele dormir para ele não entrar. Tudo isso por quê? Deixa eu explicar para você. Em algum momento eu vou pregar só sobre essa parte, que tem muita riqueza nisso. Veja, a nova aliança é uma aliança entre Deus e Deus. Como assim, pastor? A nova aliança da graça de Deus é uma aliança entre Deus, o Filho, e Deus, o Pai. Você está entendendo? Então aqueles dois seres que Abraão viu, era o Pai e o Filho, estabelecendo uma aliança. Entendeu isso? Aí você fala, pastor, onde é que eu entro? Você entra em Cristo. Então o que aconteceu comigo e com você? Nós somos colocados para dentro de Cristo Jesus. Então aquilo que se refere a Cristo, se refere a você. Então se Cristo tem essa aliança perfeita com o Pai, você tem aliança perfeita com o Pai. Por isso que nós oramos em o nome de Jesus. Porque nós entramos nessa aliança que o Filho e o Pai celebraram diante de Abraão pela graça, não pelas obras de Abraão, como expressão do amor eterno do Senhor por mim e por você. Amém? É esse testemunho. Houve um grande homem de Deus chamado Watmani. Ele foi um grande mestre da palavra, ele falava muito da graça, da cruz, essa questão de reinar com Cristo, o milênio. Tudo isso que nós falamos, a maior parte das coisas relacionadas a isso, a gente aprendeu com esse irmão, que já está com o Senhor há algumas décadas. E o Watmani teve uma vez que ele foi preso, nos últimos anos da vida dele. Ele foi preso na China por causa da sua fé. E quando ele estava preso, sabe qual que era o ritmo de leitura da Bíblia que ele fazia? Que ele tinha acesso à Bíblia? Ele lia o Antigo Testamento uma vez por mês e o Novo Testamento uma vez por semana. Ele fez isso durante alguns anos. Será que ele leu muito a Bíblia? O que você acha? Leu bastante. Era um homem cheio da palavra. Um grande mestre da palavra. E aí, o Watmani dizia o seguinte, que tinha duas palavras prediletas para ele. As duas palavras que ele preferia. De toda a Bíblia, tinha duas palavras que eram as principais, que ele mais amava. De tudo que ele leu na Bíblia muitas vezes. E sabe quais eram as duas palavras prediletas dele? As seguintes palavras: em Cristo. Só essas duas palavras. Aí você pode perguntar, pastor, mas por que o Watmani, esse irmão, esse homem de Deus, que leu tantas vezes a palavra de Deus, tinha como prediletas essas duas palavras, em Cristo? Porque, meu irmão, toda a verdade relacionada ao amor de Deus por mim e por você, está vinculada a essa realidade. Você foi colocado para dentro de Cristo. Aquilo que aconteceu com Cristo, aconteceu com você. Cristo morreu, você morreu. Cristo ressuscitou, você ressuscitou. Por isso nós batizamos os irmãos, por imersão. É isso que aconteceu. Cristo foi morto e você morre, o velho homem morre, você é sepultado, o velho homem, mas agora você ressuscita com ele em novidade de vida. A morte nem tem poder mais sobre você. A sua experiência de morte, você não precisa ter medo, vai ser como um sono. O tempo inteiro, Jesus, quando fala de alguém que morria, nos evangelhos, ele está falando que o povo está dormindo. A única ocasião que Jesus falou que alguém morreu foi no caso de Lázaro, porque os discípulos, cabeça dura, não estavam entendendo o que ele estava dizendo. Porque perguntaram para Jesus, a gente vai lá atrás de Lázaro, o que aconteceu com ele? E Jesus dizia, não, ele adormeceu, ele está dormindo. Aí os discípulos falaram para Jesus, para, mestre, vamos deixar ele dormir. Aí tem uma outra hora que os discípulos falam, tá bom, então vamos lá dormir com ele, vamos dormir todo mundo junto, Eu acho que os discípulos estavam cansados, sobrecarregados. Esse ritmo de Jesus, dormir tarde, acordar cedo, e oração pelo povo, distribuir alimento, e cura enfermos, expulsa demônio, aquela correria, os discípulos estavam tudo cansados, querendo dormir. Mestre, se Lázaro está dormindo, não vamos acordá-lo. Aí chega uma hora que Jesus falou o seguinte, Lázaro morreu. Porque eles não estavam entendendo. Entendeu? Jesus falou, ele está dormindo. Fala, não, Senhor, para que acordar o homem? Deixa o homem dormir. Aí Jesus teve que explicar. Só nessa hora que Jesus falou que realmente Lázaro tinha morrido. Mas por que Jesus falava que Lázaro estava dormindo? Jesus fez uma promessa, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando Jesus falava que Lázaro estava dormindo, ou qualquer pessoa morta estava dormindo, é porque para Deus, chamar você da morte é a mesma coisa que acordar alguém do sono. Uma coisa muito simples. Essa vai ser a sua experiência. Você não precisa de temer a morte. Vai ser a experiência de acordar. Sabe aquilo que você vai fazer amanhã de manhã? Você dorme, aí de repente você acorda. Só que vai ser a experiência mais extraordinária de acordar da sua vida. Porque você vai literalmente passar dessa
para melhor. Você vai dormir nesse mundo caído, cheio de problemas, e vai acordar no mundo perfeito, no paraíso. Eu falei, gente, o que é isso? Será que é um sonho? Não, você vai achar primeiro que talvez é um sonho. Mas na verdade, esse vai ser o momento de maior realidade da sua vida. Entendeu? Maior realidade. Vai ser como dormir e acordar. Filhos de Deus, não precisa de temer a morte. A morte já foi vencida. Onde está a morte, o seu aguilhão? Amém? Cristo Jesus venceu. Ele tem as chaves. Amém? Fique em pé onde você está, por favor. Veja. Quero voltar. Eita, cadê a Bíblia ali, meu Deus do céu? Apagou ali a televisão. Faz isso comigo, não, irmão. O que aconteceu? Logo agora? Ah, não, pronto, voltou. Deixa eu só falar algo para você aqui bem rápido. Meu tempo está bem avançado. Mas, você está vendo ali a palavra juízo? Ali na segunda linha? A última palavra da segunda linha, do verso 17. Essa palavra juízo, ela literalmente significa realmente o dia do juízo. Que eu e você não vamos passar mais, amém? O juízo é para aqueles que não creram. Quem não crê já está condenado. Mas quem crê já passou da morte para a vida. É o que está escrito, amém? Você passou da morte para a vida. Não há culpa e condenação, amém? Então você não precisa ter medo do juízo. Mas às vezes tem crente que está com medo do juízo, né? Especialmente esses crentes que não entenderam ainda, né? A própria questão da salvação, que nem tem como ser perdida, uma vez que quem a conquistou foi Cristo, não foi ele. Amém? Só que essa palavra juízo, no grego, sabe como é que ela é? É importante dizer isso para você, só que você tem que acreditar em mim. Depois você pesquisa na internet, não dá para eu mostrar isso para você aqui na tela. Mas essa palavra, juízo, no grego, é a palavra crisis. 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 E a palavra crisis, do grego, ela parece muito com uma outra palavra da língua portuguesa. Crisis parece com o quê, meu irmão? Com crise. Não é assim? Porque muita gente pensa que a língua portuguesa ela só tem uma influência latina. Mas não, meus irmãos. Tem muitas palavras da língua portuguesa que vêm de outras origens. Né? Inclusive palavras gregas, palavras árabes. Não sei se você sabe, a palavra Recife, o nome da cidade aqui, Recife, é uma palavra de origem árabe, que significa algo duro. Entende? Sólido, forte. Sabe? Por causa dos arrecifes, é uma palavra de origem árabe. Arroz também é uma palavra de origem árabe. Só que aí a palavra crise, da língua portuguesa, tem a ver com o grego, na verdade. Que é crise. Então o que a Bíblia está dizendo ali em outras palavras? É que quando o amor de Deus é aperfeiçoado em você, porque você agora acredita que tal qual Ele é, você já é nesse mundo, o que acontece? No dia da crise, você vai ter confiança. Qual crise, pastor? Não sei. Crise financeira. Crise de doença, de enfermidade. Crise do casamento. Crise, de saúde. Crise emocional. Crise, não sei. No dia da crise, Deus está dizendo para você que é possível você manter confiança e não ficar em pânico, não ficar apavorado, não ficar desesperado, não ficar surtando, gritando, o que eu vou fazer? E agora? Eu vou morrer, vou pular do prédio, não sei o quê. Não. Você não foi chamado para viver assim. No dia da crise, é possível você ter confiança. Como que você tem confiança? Quando o amor de Deus é aperfeiçoado em você. Como que o amor de Deus é aperfeiçoado em mim? Tal qual Ele é, eu já sou nesse mundo. Se você está na crise financeira, você se lembra, peraí, será que Jesus está passando necessidade lá na glória? Lá naquele lugar onde até as ruas são de ouro, onde as paredes, toda a construção da Nova Jerusalém é feita de pedras preciosas, caríssimas. Será que Jesus tem crise financeira lá na glória? Me ajuda aí, sim ou não? Não! Então tal qual Ele é, você já é. Aí você sai da crise, você fica confiante, você está entendendo? Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela entrou numa crise por causa de um câncer que surgiu no seio dela e começou a se espalhar. O médico falou, olha, não tem jeito, talvez se tirar pode resolver, mas pelo visto é o seu fim. Aí ela ouviu uma pregação sobre esse versículo, esse texto aqui mesmo. Tá bom? E aí, ela foi para casa, lembrou da pregação do pastor. Peraí, tal qual Ele é, eu já sou nesse mundo. Aí ela foi falar com o Senhor. Falou, Senhor, está escrito. É aquele tipo de crente que pega a Bíblia e mostra para Deus, sabe? Você deveria orar assim também, viu? Eu recomendo. Senhor, olha aqui, vamos ler junto aqui, Jesus, ó. Tal qual o Senhor é,
eu já sou nesse mundo. Aí ela falou: Senhor, até onde eu sei, o Senhor não tem câncer no seio. Então, o Senhor está saudável aí na glória. E tal qual o Senhor é, eu já sou nesse mundo. Então não aceito mais essa doença. Não vou morrer disso não, porque do jeito que o Senhor é, eu já sou. Irmãos, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que médico não consegue explicar. Tempos depois foram examinar. O que eles acharam? Nada. E ela falou: mas e aquilo que viu, o exame tem aqui, o testemunho do que era, do que tinha e tudo. Como é que você explica isso? Não, a gente, não sei, aí ficou sem explicação. Tudo porque o amor de Deus foi aperfeiçoado na vida dela, porque ela entendeu que assim como Ele é, ela já era nesse mundo. Você está entendendo? É assim que o perfeito amor faz lançar fora todo o medo. E não importa o tipo de crise na sua vida, haverá uma porta de esperança. Haverá uma saída para você. Veja, como Jesus falou, você vale mais do que os pássaros. Você já viu algum pássaro em crise? Né, em pânico, um pássaro com as asas na cabeça. O que eu vou comer? E agora? Como é que eu vou viver? Não sei o que, né? Já viu? Pássaro arrancando as penas, desespero. E agora? O que eu faço? Já viu? Já viu o pássaro estressado? Não! Mas Jesus falou que você vale muito mais do que os pássaros. Que não trabalha, que não semeia, que não fica, que não faz nada. Só come, libera o que comeu, voa e canta. Assovia. Só fica assoviando. Felizinho, fazendo música. Sabe o que você tinha que fazer, crente? Ser feliz. Viver assoviando, fazendo música, cantando, igual um passarinho, sabe? Sem pânico, só na alegria. Só voando, né? Não existe pássaro estressado. Por que vai existir crente estressado? Você vale muito mais do que um pássaro. E veja, Jesus também falou das flores do campo, que tinham mais beleza do que as roupas caras de Salomão, que foi o homem mais rico que pisou nessa terra. Isso vale para as irmãs, para as mulheres. Olha só, irmã. Olha só, as mulheres, essa é para vocês. Tem coisas que às vezes os homens desprezam, acham pequeno. Mas Deus se importa com você. Quando Jesus falou das flores, Ele estava falando das irmãs, das mulheres, que se importam com a aparência, que se importa com a beleza, que se importa de, fazer aquele... Meu Deus do céu, tem 3 mulheres lá em casa, até hoje eu não sei o nome das coisas. Pois é, Deus se importa com a sua aparência. Você foi chamado para ter mais beleza do que as mais caras vestes de Salomão. Porque se Deus veste assim a flor do campo, imagina como que Deus quer embelezar você, mulher de Deus. Ele se importa. Ele se importa. Se você quer o cabelo de um jeito, se você quer ter a aparência de um outro jeito, Ele se importa. Ele se interessa. Porque você vale muito mais do que qualquer flor do campo. Não tenha dúvida disso. Então, isso é o amor de Deus sendo aperfeiçoado em você. Infelizmente, isso é uma verdade pouco ensinada nesses dias. Mas, se você não se voltar para essa verdade, o amor não vai ser aperfeiçoado. Deus o Pai não está olhando mais para você, Ele está olhando para Cristo. Você chega diante de Deus o Pai revestido de Cristo. Para encerrar, estou terminando. Eu tinha muita coisa para falar, meu Deus do céu, mas eu vou encerrar. Olha para cá. Maneira simples de orar. Amém? Você chega diante de Deus. Que você chega, isso que é orar em nome de Jesus. Chega diante de Deus, o Pai. Pai, porque Jesus merece, olha eu aqui para receber. Amém? Porque Jesus é, olha eu aqui para receber. Porque tal qual Ele é, eu já sou nesse mundo. Então se Ele é amado, se Ele aceita, se Ele tem livre acesso, se Ele tem pedido e Ele é ouvido, eu te pergunto, esse é o grande ponto. Jesus é ouvido pelo Pai ou o Pai despreza o que o Filho fala? Não, nunca, jamais. Ele está à direita do Pai. Ele tem acesso especial ao coração, ao ouvido. Você está entendendo? Tal qual Ele é, você já é nesse mundo. Essa é a sua posição, filho de Deus. Você está entendendo? Eu não sei qual é a crise que você passa ou está passando, mas eu quero chamar você para orar por um instante. Você mesmo orar, eu não vou orar por você agora, mas por alguns segundos apenas, segundos, não vai dar nem um minuto, alguns segundos.
você vai falar da crise que você está passando, e vai falar do que Jesus é em relação a essa crise, e você vai falar, eu sou também. Entende? Se é uma crise financeira, você vai falar, Senhor, eu estou na crise financeira, mas eu fui chamado para ter confiança. Sabe por quê? Porque Jesus não passa crise financeira. Então, tal qual Ele é, eu já sou nesse mundo. Então agora eu estou em paz, porque esse é o jeito do Senhor. Ele tem toda a provisão, tem todo o suprimento. Jesus fez uma promessa. Se você busca em primeiro lugar o seu reino, né, o seu suprimento, Ele vai acrescentar para a sua sobrevivência. Amém? Não será todo mundo um multimilionário? Claro que não. Mas, meu irmão, não vai te faltar o que você precisa. Essa é a promessa do Senhor. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores, Ele cuida muito mais de você. Qual é a sua crise? Fala para Ele. Fala, Senhor, no meio dessa crise eu vou ter confiança. Fala para Ele, porque tal qual o Senhor é, eu já sou nesse mundo. Aleluia. Ore por um instante. Fala para Ele, qual é a sua crise? Fala, Senhor, tal qual o Senhor é, eu já sou nesse mundo. Vamos, pega a sua voz de oração. Começa a declarar por um instante. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Vamos ministrar ao Senhor. Sua graça me resgatou, me purificou. Vamos lá, declara essa canção. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia! Isso, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Por um instante eu quero fazer uma primeira oração. Eu quero que você repita logo após mim uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus.
Talvez tenha alguém nos visitando hoje, nessa noite, você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus. Ou talvez você estava afastado dos caminhos e quer fazer isso mais uma vez. Mas para que ninguém se constrange, eu quero que todos repitam, por favor. Amém? Coloque a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que por causa da cruz, do teu sacrifício, eu sou perdoado dos meus pecados. E sou feito de graça, por causa da tua obra, um filho de Deus. Eu te agradeço, porque o Senhor me aceita e começa a transformação em minha vida, por causa do teu amor. Amém. Amém. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, nessa noite, eu quero pedir para que você procure no final do culto a mim, ou qualquer um dos pastores que estão aqui na frente, que eu quero orar por você mais uma vez. Amém. Mas eu quero fazer uma segunda oração agora por você, amém, para encerrar a nossa reunião, para abençoar a sua vida, para declarar que em nome de Jesus, você vai, voltar o seu coração para esse segundo aspecto prioritário do amor de Deus por você nessa semana. Assim como Ele é, você já é nesse mundo. Quando você crê nisso, o amor de Deus é aperfeiçoado em você, e no dia da crise, da calamidade, do problema, qualquer tipo de crise, você vai conseguir ter confiança, porque você vai saber que tal qual Ele é, você já é nesse mundo. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero liberar a palavra de graça, de bênção, de favor imerecido. Ó Deus, para declarar em nome de Jesus, ó Deus, que assim como o Senhor Jesus Cristo é, cada um dos teus filhos, cada uma das suas filhas já são nesse mundo. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que já foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós fomos colocados para dentro de Cristo, estamos em Cristo. Quando nós chegamos a Ti, ó Pai, o Senhor vê o Filho, o Senhor vê Jesus Cristo chegando, porque nós somos colocados nele, oramos o nome dele, confiado nos méritos dele. Nós estamos em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, nas regiões celestiais, à destra do Senhor. Esse é o nosso lugar, porque tal qual Ele é, nós já somos nesse mundo. Por isso o amor do Senhor é aperfeiçoado em nós, e nós manteremos confiança, não importa qual seja a crise, não importa qual seja o problema, porque cremos que assim como Ele é, nós já somos nesse mundo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: o amor de Deus é aperfeiçoado na sua vida, porque tal qual Ele é, você já é nesse mundo. Fala para ele: no dia da crise você vai ter confiança. Pode descansar no Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado até o final. Escolhido.